Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Até aí. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, nós te agradecemos por ter tua palavra aberta mais uma vez, por juntos aqui, Senhor, poder desfrutar da celebração da tua mesa. Esse é um momento muito especial para nós, Senhor. É um momento onde nosso coração expressa diante do Senhor toda a gratidão pela obra que o Senhor realizou a nosso favor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos dá paz, segurança, a certeza no nosso coração, a garantia de um futuro diante de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Toma mais uma vez a Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo ministra a nós, Senhor. Confiamos a Ti e somente a Ti, Senhor. Em dependência nos achegamos. Fale a nós, Senhor, mais uma vez. Queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos ter mais alguns pensamentos na carta aos Filipenses. Eu coloquei esse título para essas considerações que iniciei no domingo retrasado, né? Pensamentos em Filipenses, porque nós não vamos seguir versículo por versículo, porque não é nosso intuito virar um estudo, né, como temos feito às quarta-feiras, apenas recolher algumas ideias aqui nessa carta tão preciosa de Paulo. Então eu disse para os irmãos no último momento que essa foi uma carta escrita por volta do ano 60, 62 depois de Cristo, quando Paulo estava naquela prisão domiciliar em Roma, conforme Atos capítulo 28 nos explica. Ali então ele vai escrever algumas das cartas mais elevadas que nós temos no registro sagrado. Ele vai escrever ali Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E então, entre duas cartas de tremenda doutrina, profunda, como é Efésios e Colossenses, o Senhor coloca Filipenses, que é uma carta de experiência, que é uma carta que, como que diz, isso que vocês estão vendo em Efésios e em Colossenses, eu desejo que vocês, mais do que conheçam mentalmente, vocês experimentem isso, desfrutem isso. E Paulo vai explicar então que esse desfrute, que essa experiência é uma experiência em Cristo. Todo o avanço que temos é um avanço em uma pessoa, é o desfrute de uma pessoa, é o viver de uma pessoa que é Cristo. Cristo não é apenas a nossa vida, Ele é também o nosso viver. E então, de um lado, irmãos, nós temos Efésios que fala então do eterno propósito de Deus, né? Uma carta elevadíssima. Do outro lado nós temos a carta aos Colossenses que fala da glória do cabeça, que é Cristo. Colossenses 1, um capítulo tremendo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de entre os mortos. Uma carta de tirar o fôlego. E essas são verdades para nós, irmãos. É posse da igreja. O mundo não conhece isso. Isso é para nós. O Espírito Santo deseja abrir para nós um caminho para entrar nessas verdades e desfrutar isso. E não apenas que nós conheçamos mentalmente. Por quê, irmãos? Porque todo gozo, toda alegria do nosso viver está nessas verdades, que o Espírito Santo vai tomando da letra e então vivificando em nós, e permitindo que nós entremos nisso e gozemos disso alegremente,
durante os dias da nossa peregrinação. E certamente, irmãos, naquele dia, em uma proporção muito maior, quando nós estivermos face a face com o nosso bendito Senhor. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Efésios de um lado, Colossenses do outro e Filipenses no meio. A experiência cristã normal. Porque o Senhor não deseja que a gente apenas veja essas verdades, mas que desfrute ela. Aliás, irmãos, como nota, pense nessa palavra desfrutar. Porque a carreira cristã, por vezes, se torna uma coisa tão pesarosa. Até mesmo no que toca nós conhecermos doutrinas, ensino, e não conseguimos desfrutar aquilo que já temos no Senhor. Então há uma riqueza inesgotável em Cristo, que o Senhor deseja que nossa alma encontre nessas verdades descanso, desfrute, alegria. Não adianta nós termos uma cabeça cheia de informação, se o nosso coração não tem desfrutado dessa comunhão com o nosso Senhor, e de tudo isso que Ele já fez por nós. É isso que a mesa fala. A mesa fala de uma obra consumada a nosso favor, da qual nós não temos participação nesse aspecto. Então, irmãos, desfrute. A vida cristã é um desfrute. E nós vamos ver nessa noite como isso era para Paulo de uma maneira tão tremenda e que de certa forma nos humilha, né? Porque nós temos tanto conhecimento e não conseguimos desfrutar em alegria no Senhor daquilo que já possuímos. E então, Filipenses é essa carta, irmãos, é uma carta prática, ela é uma carta experimental, ela é uma carta de amor, né? Paulo, ele pôde abrir aqui, como ele não fez em outros lugares, os seus afetos por esses irmãos. Não há um clima, se os irmãos leem essa carta, os irmãos vão ver, não há um clima de repreensões, sabe? Paulo não está preocupado. Por exemplo, aos Gálatas você vê que Paulo já começa ali tenso, sabe? Ele já começa sem nenhuma saudação, ele já começa repreendendo, porque havia judaizantes ali, querendo perverter o evangelho. Paulo fala, olha, ainda que um anjo desça do céu e traga outro evangelho que não é o que eu tenho apresentado, esse seja anátema, Paulo vai dizer. Não o recebam, porque, irmãos, quanto engano tem havido. E Paulo se preocupava com isso. E então há um zelo no coração de Paulo, que ali em Gálatas ele não pôde fazer isso. E as outras cartas parece que Paulo está tão ocupado com doutrina, em cuidar, cercear os irmãos, não vão por esse caminho, desfrutem disso, olha, a verdade do evangelho é essa, não é essa. E Paulo está naquela tensão ali que parece que ele não pode demonstrar os afetos do coração dele. Mas em Filipenses ele pôde fazer isso. Mas, irmãos, há uns detalhes aqui que eu queria colocar para os irmãos que são tão preciosos, né? Então nós vemos Paulo de uma maneira leve aqui, né? Como nós não encontramos nas outras cartas. Por quê? Porque essa assembleia de Filipos era uma assembleia que amava Paulo, que honrava Paulo, que participava com Paulo na cooperação do evangelho. E da mesma forma eles encontravam do lado de lá um apóstolo cheio de amor também, que pôde se abrir e dizer, olha, eu vos trago no coração, eu lembro de vocês nas minhas orações. Está entendendo, irmãos, como o amor se encontrava aqui? Esses são os relacionamentos que o Senhor deseja que nós desfrutemos no Senhor. Saiamos da superficialidade do relacionamento, de coisas que às vezes ainda concebemos na nossa ideia de relacionamento, sendo maduro, e possamos ir para um trabalho mais profundo, de afeto, de amor no Senhor. Então, há um detalhe aqui, veja, eu estou dizendo que é uma igreja que amava Paulo, e Paulo a amava, mas olha esse detalhe, estudando essa carta, eu vi um detalhe bem interessante que é o seguinte: Paulo e essa igreja, quando Paulo fundou essa igreja, segundo Atos capítulo 16, para o tempo então da escrita da carta, se passaram 10 anos, Paulo ficou 10 anos sem ver esses irmãos pessoalmente, 10 anos sem ter contato pessoal com esses irmãos, e é a esses irmãos que Paulo está escrevendo, dizendo, eu vos trago no coração. Veja a profundidade do relacionamento, como não é algo superficial, irmãos, o nosso relacionamento em Cristo. Ainda que nós estejamos separados por impedimentos circunstanciais, ainda assim podemos desfrutar da nossa relação espiritual no Senhor. Não foi isso que nós experimentamos na pandemia, irmãos? Ficamos naquela... Irmãos, aquilo foi só um ensaio de coisas que podem vir, que serão mais difíceis e desafiadores para nós. Mas mesmo assim, tenhamos a certeza, primeiro, que o Senhor está conosco. Isso é um fato. Nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Isso é uma promessa do Senhor. E segundo,
ainda que nós estejamos separados, nós ainda estamos unidos, porque os nossos laços são laços espirituais, irmãos. Então 10 anos se passaram e o amor, mesmo que não presencial, ainda permanecia. Paulo trazia esses irmãos no coração. Esses irmãos, por outro lado, é interessante notar isso também, porque Paulo, por um lado, era um apóstolo, cheio do encargo, do amor, da palavra para expor para esses irmãos. Mas esses irmãos também tiveram algo da parte do Senhor, que às vezes nós olhamos Paulo e falamos: nossa, Paulo foi tremendo, foi um vaso de Deus usado, mas ele precisava dos irmãos de Filipos, porque esses irmãos de Filipos deram a substância para que Paulo pudesse continuar progredindo no avanço daquilo que o Senhor tinha depositado no coração dele. Se vocês observarem essa carta, verão que ela surgiu a partir de um movimento da igreja de Filipos em direção a Paulo, levando a ele cuidados, mantimentos a ele, ofertas a ele. E Paulo então devolve para Epafrodito, lembra disso? Ele devolve essa preciosa carta. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para os irmãos ver a importância de todo serviço no corpo. Como é importante não apenas irmãos e irmãs que ministrem, que tenham um encargo na palavra, cada um em sua esfera, mas também, irmãos, o suporte que todos nós damos uns aos outros. Quão importante isso é! Imagina se todos nós, irmãos, não assumirmos o nosso lugar aqui, nos responsabilizar e entender que isso que está acontecendo aqui, nós estamos engajados nisso juntos. Irmãos, nada disso daqui estaria aqui ainda. Está entendendo, irmão? Então, por um lado, nós temos o desejo do Senhor. Qual o desejo? Sejam minhas testemunhas, sejam meus candeeiros, cada um em uma localidade, façam isso, honrem o meu nome, me representem. Por outro lado, tem que haver também o nosso compromisso em direção ao Senhor. Irmãos, cada um de nós temos responsabilidade nesse sentido. Precisamos nos ver parte do processo, porque assim o era, assim o foi na edificação do tabernáculo, figura de Cristo da igreja, assim o foi na edificação do templo de Salomão, assim o é, porque o Senhor conta com cooperadores. Que nós possamos de fato, irmãos, entender que nós fazemos parte de algo tão grandioso, algo que conta para a eternidade, algo que ocupava o coração do Senhor, que o fez, por conta desse propósito eterno, mover-se em direção à criação e fazer todas as coisas. E Ele hoje diz: vocês podem participar disso comigo, sejam meus cooperadores, dou a vocês o privilégio, porque, irmãos, por um lado, o Senhor vai levar isso a cabo. Esse eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus na eternidade vai se cumprir, porque em primeiro lugar é Ele que assumiu a responsabilidade por esse propósito. Então não tem nada que pode frustrar, não tem queda, não tem Satanás, não tem mundo, não tem nada que pode frustrar o propósito eterno de Deus em Cristo. Ele vai fazer de Cristo o centro de todas as coisas, Ele vai fazer convergir nele todas as coisas, nos céus e na terra. Ele vai fazer isso. Mas por outro lado, irmãos, que bendito privilégio. Você imagina, irmão, irmã, isso não é apenas para aquele que tem um encargo na palavra, isso é para todo servo de Deus. Ele chegar naquele dia e dizer: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. Você já imaginou ouvir essas palavras da boca do Senhor? Irmãos, isso é um privilégio nosso. Que tremendo. Irmãos, quem nós éramos? O que nós merecíamos? A graça do Senhor nos alcançou, tem trabalhado nossas vidas e tem nos conduzido à imagem de Cristo. Glória ao nome do Senhor por isso. E então, ainda colocando mais algumas coisas aqui, Paulo estava preso, nessa prisão domiciliar. Eu queria colocar mais um pensamento aqui. E a história conta, se os irmãos lerem os detalhes dos historiadores, unindo com as escrituras sempre, conferindo nas escrituras, os irmãos vão ver que Paulo tinha, apesar de estar numa casa alugada, que ele mesmo mantinha essa casa, Paulo, ele tinha um guarda sempre ali junto com ele, provavelmente acorrentado a ele 24 horas por dia. Então ele tinha um guarda ali sempre preso a ele. Ele não tinha liberdade, irmãos, de ir para qualquer lugar que ele quisesse. Ele tinha liberdade de receber as pessoas ali
e tudo isso de uma maneira ainda assim limitada, né? Então, Paulo, que era alguém tão ativo no Senhor, pensa sobre isso, ele era alguém tão ativo no Senhor, porque ele fazia os movimentos dele de acordo com a vontade do Senhor, aprendeu isso, aprendeu o que significava se movimentar segundo a vontade do Senhor, né? Agora então ele estava impossibilitado, por exemplo, de fazer as suas viagens missionárias, né? Você imagina, Paulo, irmãos, tinha feito tantos avanços, o progresso do Evangelho estava, de certa forma, com esse pioneiro aí, Paulo. Paulo fez assim um trabalho maravilhoso, levando o Evangelho para lugares antes, onde ele ainda não tinha chegado. Então, normalmente, irmãos, se você coloca uma pessoa tão ativa no Senhor, né, de molho, dessa forma, entre aspas, essa pessoa, ela perde completamente a sua alegria. Talvez se fôssemos nós, se somos pessoas ativas, gostamos de fazer isso e aquilo, e ficamos do dia para a noite impossibilitados de fazer as coisas, talvez por uma enfermidade física, talvez por um impedimento, né? No caso de Paulo, ele não podia ir porque estava preso. Nós perdemos completamente a nossa alegria, chegamos até mesmo a adoecer, né? Por quê? Porque tudo para nós é estar se movimentando. Mas, irmãos, Paulo aqui, os irmãos podem ler essa carta e chegarão a essa conclusão. Ele permanecia com a mesma alegria. Ele responde essa situação de prisão dele com 16 menções que ele faz nessa carta da alegria e seus correlatos. Você vai ver ele se expressando com alegria. Então, irmãos, a grande questão que eu queria construir com os irmãos aqui nós no lugar de Paulo, como que nós reagiríamos a circunstâncias tão contrárias? Porque o verdadeiro servo do Senhor, e eu tenho dito já nessa noite que todos nós somos servos e servas do Senhor, o servo do Senhor, ele é provado por suas reações às circunstâncias. Quando somos colocados em situações onde tudo aparentemente vai mal, né? Porque se nós nos guiarmos pelas circunstâncias, essa é a conclusão. Tudo aparentemente vai mal. Como nós reagimos? Porque, irmãos, a nossa vida, ela não será sempre uma primavera. Nós vamos enfrentar momentos de inverno. Cedo ou tarde, cada um de nós enfrentaremos momentos de inverno nas nossas vidas. Vamos enfrentar tempestades. O Senhor está conosco no barco, mas vamos enfrentá-las. Esse evangelho da prosperidade, onde diz que o cristão não pode passar por nada, irmãos, isso é mentira. Se você olhar para Paulo, você vai ver que o cristão vai sofrer mesmo muita coisa. Mas a grande questão não é essa, irmãos. A grande questão e a nossa alegria diante dessas circunstâncias? Nós já temos dito aqui que alegria é uma marca de maturidade espiritual. E por outro lado, podemos colocar um contraponto de que se nós perdemos nossa alegria facilmente, é porque ainda somos imaturos. Precisamos avançar mais no Senhor, porque nos movemos ainda pelas circunstâncias. E aqui eu me lembro do irmão Watmani, certamente já ouviu falar esse nome. Ele foi um obreiro chinês e ele passou boa parte de sua vida preso por conta do testemunho do Senhor. E então, já no final de sua vida, ele pesando cerca de 40 quilos, sofreu muito por conta do testemunho do Senhor. Com uma mão trêmula, ele escreveu um bilhetinho para acalentar o coração dos irmãos. E ele escreveu assim, já que ele não podia confessar a fé dele, ele precisou escrever da seguinte maneira: conservo minha alegria. E ele colocou alegria com letra maiúscula. Porque a nossa alegria é uma pessoa. E se ela for de fato uma pessoa, as circunstâncias podem ser movidas, a doença pode vir, a debilidade pode vir, a impossibilidade de fazer isso ou aquilo. Por isso que a essência do Evangelho não é fazer isso e aquilo. A essência do Evangelho é nosso coração em Cristo, é amar o Senhor de fato. Entende, irmãos? Então, se nosso coração está no Senhor e desfrutando dessa vida de união, de relacionamento, nós vamos encontrar, irmãos, alegria permanente, duradoura. Lembro que certa vez, eu estou dizendo isso, irmãos, porque são relatos que nós precisamos encarar de frente. Como que nós encaramos situações assim? Às vezes por uma dorzinha bem pequena em nosso corpo, nós já murmuramos tanto. Às vezes por conta de uma falta de recurso momentâneo,
nós murmuramos tanto. Às vezes por medo de falta do recurso, o recurso nem faltou, nós já murmuramos. As ansiedades controlam nossas vidas. Então nós precisamos encarar essas situações de frente. Eu lembro também, e me veio agora, se não me falha, foi Martin Lloyd Jones também, um testemunho dele. No leito de morte já, ele estava bem fraquinho, e as filhas ao redor do seu leito, no hospital, dizendo: não vá, pai, nós precisamos de você aqui. Aí ele falou assim, respondeu para eles assim, já bem fraquinho: não me detenha, não me impeça de ir, eu esperei a vida toda por esse momento. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque logo abaixo Paulo vai dizer assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que nós podemos importar essas palavras para nós? Como que nós encaramos o nosso viver e o nosso morrer? O nosso viver é Cristo? Isso significa que tudo é para Ele, tudo é movido por Ele, tudo tem um desejo de agradá-lo. Ele é a essência das nossas vidas. Se for, então morrer vai ser lucro. Então, irmãos, se for, quando a morte vier, nós vamos poder encará-la sorrindo, porque ela só vai nos levar para um lugar muito mais abençoado, que é a presença do nosso bendito Senhor e Salvador. O mundo está colapsando, irmãos. O mundo está colapsando. E nós, como estamos diante disso tudo? Irmão, irmã, abra um bendito sorriso, alegre-se. Você foi comprado por preço, você pertence ao Senhor, você é dele e ele é seu. Se a morte vier, podemos seguros encará-la e dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo venceu a morte, Ele rompeu a tampa do caixão, e da mesma forma que Ele rompeu, nós também não ficaremos nela, irmãos. Nós somos do Senhor. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, termino dizendo: por que então que o Senhor nos permite passar por situações difíceis? Por que o Senhor ousa, vamos dizer assim, colocar um servo tão maduro no Senhor, que era Paulo, em situações como ele passou? Naufrágio, açoites, prisões, fome, nudez, tudo isso Paulo experimentou. Ele vai dizer no capítulo 4 que ele já teve experiência de todas as coisas que nós não experimentamos nem uma gotinha, irmãos. Nem uma gotinha nós experimentamos de intensidade física e também, irmãos, do encargo por dentro que esse homem tinha. Compartilhamos dos encargos do Senhor, graças a Deus. Mas Paulo certamente, irmãos, ele experimentava isso numa coisa tão intensa, que certamente os seus encargos, porque ele vai dizer que os temores por dentro eram muito maiores. Esse zelo que o consumia refletia no seu corpo. Irmãos, por que o Senhor permite? Por que Ele ordena essas coisas tão difíceis nas nossas vidas? Filipenses nos responde da seguinte forma: para que nela nós possamos conhecer mais de Cristo. É por isso que as situações boas vêm para nos provar, coisas boas vêm para nos provar, coisas ruins vêm para nos provar. Por quê? Para que nós possamos conhecer mais de Cristo. Irmãos, se nós entendemos isso, nossa perspectiva de encarar todas as situações muda. Madame Guyon dizia assim: todos nós deveríamos nos ajoelhar e beijar a mão que trata conosco. Irmão, é muito fácil repetir essa frase, muito difícil experimentar isso, porque nós beijamos a mão quando ela está usando o cajado, mas quando ela começa a usar a vara, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, irmãos, nós precisamos confiar, não na vara, não no cajado, mas naquele que está manuseando. É o nosso Senhor. Se Ele usa a vara, Ele sabe exatamente onde usar, até onde usar. Se Ele usa o cajado, Ele o faz da mesma forma. Então, irmãos, em dias tão incertos, nos desprendamos das circunstâncias. Nos desprendamos das circunstâncias. Elas vão e vêm. As coisas passam. Que nós aprendamos
a ir para uma vida mais profunda no Senhor, aonde nós desfrutamos desse relacionamento, e tudo que for tirado, nós permaneceremos os mesmos. Alegria é marca de maturidade. E eu quero terminar lendo a paráfrase desses versos que eu li com os irmãos inicialmente. Eu quero ler uma paráfrase para os irmãos verem todo esse sentimento que eu procurei expressar nesse texto de Paulo aqui. Agora quero que saibam, meus irmãos, que o que aconteceu comigo acabou sendo de fato proveitoso para o Evangelho, porque antes de mais nada, minha prisão significou um testemunho pessoal de Cristo diante dos guardas no palácio. Aqueles guardas que estavam acorrentados a ele, eles ouviram do Evangelho. Então, veja, Paulo está contente por isso. Sem falar de outros que passam por aqui. Então, isso significa que a maior parte dos nossos irmãos, com o coração renovado no Senhor, justamente pelo fato de eu ser prisioneiro por causa de Cristo, tem demonstrado muito mais coragem para proclamar com ousadia a palavra de Deus. Isso também era motivo de alegria para Paulo. O sofrimento dele das cadeias renovava a coragem no outro, para que ele pudesse proclamar Cristo com mais coragem, com mais intrepidez. Irmãos, muitas vezes nós podemos passar por situações assim que servirão de encorajamento para outros. Isso não é alegria? Ou nós vamos olhar só a cadeia? E ele continua assim: sei que alguns estão pregando Cristo por inveja, a fim de me aborrecer, mas há os que pregam de boa fé. Estes últimos estão pregando movidos pelo amor que têm por mim, pois sabem que estou aqui para defender o Evangelho. O motivo dos primeiros é questionável. Pregam com espírito de divisão, desejando tornar minhas algemas ainda mais torturantes. Mas que importa? Seja qual for a maneira como encaram a questão, o fato é que Cristo está sendo pregado, com sinceridade ou não, e isso me deixa muito feliz. Então Paulo está dizendo, esses que fazem para me aborrecer, ainda assim estão pregando Cristo, né? Então é um contexto específico, não pensemos que é de qualquer forma também, né? Mas irmãos, estão vendo? Todas as circunstâncias para que Cristo seja conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e os irmãos podem se aproximar da mesa. Pai, nós te agradecemos, entregamos a Ti Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esses pensamentos tão preciosos que foram deixados para nós, Senhor, como registro inspirado pelo Teu Espírito Santo. Continue, Senhor, aprofundando essas questões em nossa própria vida, que nós possamos aprender o significado da alegria, que ela não seja circunstancial, que ela não seja passageira, que ela não dependa da saúde ou da doença, da riqueza ou da pobreza, Senhor, mas que o simples fato e bendito fato de estarmos com o Senhor, unidos a Ti, sabendo que desfrutamos de uma união que jamais será quebrada, este seja o verdadeiro motivo da nossa alegria. Obrigado, Senhor, pela certeza e confiança que o Senhor tem nos dado e por nos dar a oportunidade de participar, cooperar contigo em Teu propósito. Bendito é o Senhor para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.